Tá muito alto, João. Tens que baixar, está bem? Por favor, obrigado. Podem dar início ao webinar. Olá, boa noite. O meu nome é Tânia Soares, estou presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros e é com grande gosto que damos início a este webinar promovido pela Secção Regional do Sul, dedicado ao tema A Pessoa com Acessos Vasculares, Contributos da Enfermagem naquela que é a equipa interdisciplinar. Um tema central, atual, para o presente e para o futuro da nossa profissão. Antes de mais, gostaria de transmitir a todos os participantes os cumprimentos da Senhora Presidente da Secção Regional do Sul, da Senhora Enfermeira Dora Franco, que manifesta o seu reconhecimento pela vossa presença e pelo interesse demonstrado nesta iniciativa e que reflete um compromisso contínuo daquele que é a Ordem dos Enfermeiros com a valorização da formação sobre esta temática. Gostaria ainda de expressar um agradecimento muito especial aos preletores, por toda a sua total disponibilidade, amabilidade e generosidade naquele que é a partilha do seu conhecimento, da sua experiência, mas também do seu tempo. O vosso contributo é fundamental para a qualidade desta iniciativa e para o enriquecimento da reflexão sobre a gestão de enfermagem. Dar aqui também um cumprimento ao Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Sul, que esteve na pessoa também da Senhora Enfermeira Filomena, que hoje está connosco como moderadora, uma participação bastante efetiva naquele que foi a organização deste webinar. E por fim, mas não menos importantes, a todos os membros que estão no back-office, à Larissa, à Vera e à Madalena, que também colaboraram e continuam a colaborar, e é por elas também que é possível termos uma resposta tão breve e tão eficaz e competente nestas áreas. Então, desejo um bom webinar para todos e passo a palavra à Senhora Enfermeira Filomena Godinho. Ora, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais este webinar da Ordem dos Enfermeiros. Falar de um tema que para mim é tão querido como os acessos vasculares, até porque também eu já fiz parte destas equipas multidisciplinares e, portanto, é sempre um gosto falar sobre esta temática. Os acessos vasculares são uma componente essencial àquilo que são os cuidados de saúde e a evidência tem-nos vindo a demonstrar que a existência de equipas especializadas contribui para a melhoria da qualidade de vida e da segurança dos cuidados que prestamos, permite reduzir complicações e promover práticas baseadas na evidência. E, portanto, é neste contexto que os enfermeiros desempenham um papel fundamental, assumindo uma intervenção diferenciada em todas as fases da gestão dos acessos vasculares. E, portanto, ao longo desta sessão iremos ter a oportunidade de conhecer aquilo que é a realidade nacional, a experiência mais específica na área da pediatria e da neonatologia e depois também uma perspectiva internacional através da partilha de profissionais que têm reconhecida experiência nesta área. Portanto, agradeço mais uma vez a presença de todos e, sem mais demora, vou passar à apresentação do nosso primeiro preletor. O enfermeiro Ricardo Assis. O enfermeiro Ricardo integra a equipa multidisciplinar de acessos vasculares do IPO de Lisboa, faz ainda parte da Associação Portuguesa de Acessos Vasculares e tem uma pós-graduação no doente crítico pela Universidade Católica Portuguesa. Ricardo, é um prazer ter-te aqui hoje neste webinar. A palavra é toda tua. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros pelo convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui neste webinar, não só pela exposição de poder partilhar uma área que é a minha paixão profissional com tanta gente e partilhar isto com pessoas que são muito importantes para mim na construção da minha vida profissional. Tu, Filomena, como minha ex-colega, um dos membros fundadores da primeira equipa multidisciplinar de acessos vasculares do país, no IPO de Lisboa. A Renata Bastos, como uma das minhas primeiras formadoras na área de acessos vasculares, com que eu aprendi imenso, que eu devo imenso. O Diogo, como um dos meus alunos preferidos, que me fez crescer imenso como formador, porque teve-me sempre a desafiar e tem uma capacidade de trabalho enorme. Eu só lhe invejo, que me faz querer ser ainda mais parecido com ele. É o aluno a virar professor, basicamente, que é bastante interessante. Então, sem mais demoras, vamos ao tema que nos traz hoje aqui, que é as equipas multidisciplinares de acessos vasculares. Okay? Está muito na moda
toda a gente agora fala sobre isso. Contudo, podemos cair no erro de termos equipas multidisciplinares de acessos escolares porque é uma moda, porque as pessoas agora tentam arranjar um sítio onde possam se destacar, e não é esse o objetivo de uma equipa multidisciplinar de acessos escolares. Os acessos escolares são tanto a colocação, como a manutenção, como a remoção, são feitas por diversos profissionais em diversas áreas do hospital. É uma área transversal. Tanto um médico como um enfermeiro, até mesmo um técnico de imagiologia pode colocar um catéter venoso num doente, ok? Portanto, se temos tanta gente a colocar e com uma disparidade tão grande de técnicas e tecnologias, será que estamos a ter as melhores práticas? Não. Nós conseguimos as melhores práticas quando reunimos um grupo de profissionais onde se centra neles a concepção do que são as boas práticas, o estudo do que existe em termos de conhecimento científico, que é gerado internacionalmente, e depois pôr isso em prática de forma transversal numa instituição. Isso dá trabalho e implica reunir profissionais de várias áreas. Não só, muitas vezes, pensamos em equipas multidisciplinares como médicos e enfermeiros, mas, por exemplo, farmacêuticos. Temos cada vez mais medicação endovenosa, com características que são desconhecidas por parte das pessoas que as prescrevem e por parte das pessoas que as administram. Portanto, para termos uma noção real, porque um catéter pode servir para fazer a monitorização hemodinâmica de uma pessoa, pode servir para colher sangue, mas a maior parte das vezes, 99% das vezes, os catéteres venosos servem para quê? Servem para administrar medicação e fluidos. E isso implica que tenhamos também nessa equipa um farmacêutico para nos poder ajudar a compreender as características dos fármacos e decidir entre o tipo de dispositivo a eleger. Só através de uma equipa multidisciplinar, com vários profissionais de diferentes áreas, mas também dentro da mesma profissão, enfermeiros e médicos de diferentes áreas, é que nós conseguimos realmente dar ao utente, e isto as equipas multidisciplinares servem só para uma coisa só, que é pôr o utente no meio do processo, no centro do processo. E com o utente no centro do processo, escolher para ele o melhor dispositivo, garantir para ele o melhor tipo de colocação, o melhor tipo de manutenção, a remoção mais segura, ou seja, um acompanhamento desde que é prescrito uma terapia endovenosa ou que lhe é identificada a necessidade de um acesso escolar até à sua remoção. Ele ter um catéter, um dispositivo intravascular, do início da necessidade desse dispositivo até ao fim, até à sua remoção. Isso só se consegue com uma equipa multidisciplinar, com input de várias profissões, com vários conhecimentos, ok? E é com uma equipa multidisciplinar que nós conseguimos crescer em termos de técnicos, em termos tecnológicos, em termos de conhecimento científico. Não só de absorver o conhecimento científico que existe lá fora, porque em Portugal ainda estamos muito tenrinhos, portanto, esse conhecimento científico é a maior parte de lá fora, mas também pormos na ótica de produtores de conhecimento científico. Para nós conseguirmos produzir conhecimento científico, os cuidados aos acessos escolares não podem ser uma coisa fraccionada numa instituição hospitalar, mas sim algo centralizado num serviço. Ou seja, em vez de... com isto não estou a dizer que só a equipa de acessos escolares é que pode colocar catéteres venosos ou catéteres arteriais. Não. O que eu estou a dizer é que, da mesma forma como qualquer enfermeiro pode colocar uma sonda nasogástrica, um serviço de gastro, um serviço de técnicas de gastro, tem muito mais capacidade e competência para o fazer. Portanto, uma equipa de acessos escolares é também em si uma espécie de um timoneiro que alavanca toda a qualidade dos cuidados prestados aos acessos escolares para a frente. Agora, como é que isto se forma? Como é que nós conseguimos ter uma equipa? Nós conseguimos ter uma equipa quando... A equipa é o quê? É um grupo de pessoas. Quando nós reunimos as pessoas certas, ok? E reunir as pessoas certas pode parecer fácil, mas não é tanto. Vou começar só por uma questão. Há instituições, há hospitais que neste momento têm vários projetos de equipas multidisciplinares de acessos escolares a decorrer ao mesmo tempo. Isto não me faz sentido. Começar uma inovação organizacional num hospital dá imenso trabalho. Vamos ter que alavancar uma série de recursos físicos, humanos, materiais. Isso vai ter um investimento inicial brutal. Portanto, não é
fazível ter várias equipas, a não ser, como no caso do Diogo, em que tem o Hospital de Santa Maria, tem uma equipa dedicada mas, a um serviço, a uma área de assistência muito específica. Se for uma área muito específica como a pediatria, aí faz-me sentido haver uma equipa especial para isso. Contudo, para adultos, para num IPO, num São José, num Hospital de Santa Maria, não podemos ter uma equipa multidisciplinar por cada serviço. Ok? Pode começar uma num serviço e servir de projeto piloto e depois, as coisas correndo bem, alavancar para todo o hospital, para toda a instituição, mas uma equipa multidisciplinar, para realmente ter os recursos necessários, tem que representar o hospital inteiro, a instituição inteira. De forma não só a ter esses recursos, mas também por outra coisa. Estamos a falar, muitas vezes, de tecnologias e técnicas que as pessoas ainda não têm experiência. Portanto, precisam de ganhar mão, precisam de números, precisam de colocar catéteres, de manter catéteres, precisam de trabalhar e ganhar experiência para conseguir estar no topo da sua prestação de cuidados. E isso acontece com trabalho, com números. Para além disso, outra coisa que é importante nos elementos, ou seja, portanto, vamos ter elementos que vão dar assistência não a um serviço só, vamos ter elementos que têm que vir de várias partes do hospital, porque vai ser muito difícil um serviço só emprestar, entre aspas, ao hospital inteiro um grupo de enfermeiros. Com os rácios que neste momento temos, com a falta de profissionais que neste momento temos, seria muito difícil um serviço só de repente ficar sem ou quatro enfermeiros e 2 médicos ou algo do género para dar apoio ao hospital todo. Portanto, às vezes, se calhar, o melhor, assim como aconteceu no IPO em 2019, é ir buscar diferentes serviços, pessoas que estejam interessadas e, às vezes, digo isto por experiência própria, mais vale o interesse do que o currículo para trás. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o caminho pela frente é muito tortuoso. A resiliência necessária é imensa. Portanto, as pessoas têm que estar realmente interessadas e apaixonadas pelo tema, porque mesmo que tenham já muita experiência com colocar catetas, mesmo que tenham algum curso de 8 horas ou 4 horas ou um workshop, não é isso que vai ditar se elas vão realmente conseguir vingar dentro da equipa de acesso escolares. Vai ser a sua capacidade de trabalhar em equipa, vai ser a sua capacidade de lidar com frustrações, a sua resiliência, e vai ser também a sua vontade de querer aprender mais. Porque de um momento para o outro, o conhecimento que eu tenho pode ficar desatualizado. O trajeto, a equipa é muito importante, mas os elementos que estão nessa equipa têm que já ter noção que vão ter, desde o momento que entram para a equipa, até se reformarem ou até saírem da equipa, vão ter que ter assim, um trajeto contínuo de aprendizagem e de humildade, porque aquilo que hoje é válido pode deixar de ser válido no dia a seguir. Basta uma nova tecnologia ser inventada, basta um novo artigo sair revolucionário, portanto temos de estar sempre na vanguarda daquilo que são os avanços tecnológicos e avanços científicos no conhecimento. Outra coisa muito importante é perceber quais são os objetivos daquela equipa. Uma equipa multidisciplinar de acesso escolares pode surgir para colmatar a necessidade de haver mais doentes com acesso venoso adequado, e isso, as equipas multidisciplinares têm um papel muito importante na mudança do paradigma, da forma como nós olhamos para a rede venosa dos nossos utentes. Até há muito pouco tempo, no meu hospital, um utente colocava um cateter venoso central depois de ter se destruído a rede venosa periférica do utente. Ora, isto não é o correto. Um dispositivo intravascular não pode ser colocado em último caso, porque, entretanto, já demos cabo da rede venosa do utente. Ele tem que ser colocado para preservar a rede venosa do utente. O património venoso do utente é dele. Portanto, nós temos que ter mais respeito por isso. E a cultura que nós temos em Portugal é que as veias periféricas são para ser utilizadas até a exaustão e, em último caso, é que se põe o catéter venoso central. Porquê? Porque os catéteres venosos centrais infectam as pessoas. Caríssimos, os catéteres venosos não infectam ninguém. Os catéteres venosos são objetos inertes. Okay? Quem infecta os catéteres é o enfermeiro quando não cuida bem, é o médico quando não faz uma colocação segura, é o próprio utente quando não recebe o ensino necessário para ter autocuidado. Okay? Portanto, os catéteres são objetos, eles não se infectam. São as pessoas que infectam os catéteres.
Portanto, um catéter venoso central tem riscos, sim, mas esses riscos podem ser atenuados ou eliminados quase a 100%, se nós estivermos na vanguarda daquilo que é o conhecimento científico, aquilo que são as boas práticas em termos de cuidados de saúde. Ora, portanto, a equipa tem que saber o que é que quer fazer, os objetivos. Okay? E depois de ter os objetivos, essas pessoas que têm paixão pelas suas classes, têm interesse, que têm currículo já feito, que têm treino, terem tido uma conversa sobre quais são os seus objetivos naquela equipa para a sua instituição, passar para o método de funcionamento. E no método de funcionamento temos que ser realistas. Será que vamos conseguir dar assistência 24 horas por dia? Será que vamos conseguir ir sempre um médico ou um enfermeiro, ou ir 2 enfermeiros? Temos que perceber quais é que são os recursos iniciais que temos, ok? Para poder traçar qual é que vai ser o nosso tipo de funcionamento. De que dias da semana é que vamos funcionar, se vamos colocar à cabeceira, se vamos ter uma sala própria ou não. E isso pega noutro assunto, que é, temos que fazer logo à partida, para conseguirmos apresentar um projeto à direção da nossa instituição, e esse projeto ser aprovado e ir para a frente, e constituir-se realmente a equipa, e depois essa equipa ser um serviço a sério, é necessário fazermos um diagnóstico da situação presente na nossa instituição. Nós não vamos conseguir convencer a direção de enfermagem, a direção clínica, de que é necessário haver uma equipa multidisciplinar de acessos escolares, uma coisa nova no hospital, que vai implicar algum investimento capital no início, se não explicarmos o porquê dela ser necessária. E não basta só pôr aquilo que é a literatura internacional do que se diz sobre os benefícios das equipas. Não. Antes disso, é preciso explicar que não está tudo bem, ok? Muitas vezes acabamos por não ter noção de quantas travasões, quantas flebites, quantos eventos adversos é que existem com os nossos utentes que têm catéteres venosos, sejam eles periféricos ou centrais. Portanto, é necessário fazer ou nem sequer sabemos quantas pessoas com acesso venoso difícil nós temos nos nossos utentes. É necessário fazer um diagnóstico, porque se nós conseguimos fazer esse diagnóstico, e às vezes é difícil porque as plataformas como o S-Clínico muitas vezes são difíceis de trabalhar no sentido de recolher de lá os dados. Há também uma cultura de medo na descrição daquilo que são as nossas, que nós entendemos como falhas nossas. Não são falhas nossas, são falhas decorrentes da prestação de cuidados. Okay? Vai sempre existir flebites, vai sempre existir infecções, não temos de ter medo de as escrever, de as pôr nos registros. Se não as colocarmos, vamos estar a viver numa fantasia. E isso acaba por acontecer. As direções acabam por achar que está tudo bem, que não se passa nada mal com os acessos vasculares naquele hospital, quando muitas vezes, se tivessem noção da quantidade de eventos adversos e de complicações que o utente sofre, e o utente sofre e o hospital também sofre. E sofre onde? Naquilo que dói mais ao hospital, que é na carteira. Porque um doente que não se consegue picar à primeira tentativa, que se pica várias vezes, vai consumir mais material. Até naquele dia pode não se conseguir voltar a picar porque tivemos a picar às cegas, sem apoio da ecografia, sem apoio da luz quase infravermelha. E então o que é que acontece? Aquele utente, naquele dia já não conseguimos mais, porque entretanto ele entrou em crise de ansiedade, a hiperventilar, sentiu-se mal disposto, não recusou o tratamento daquele dia, ficou adiado para o outro dia, o processo terapêutico dele já não vai correr da melhor forma, vai ter complicações, ou um catéter que acabou por ser infectado, vai ter que ser removido, o utente vai ter que fazer terapia antibiótica através da veia periférica, tinha um catéter, mas vai destruir também as veias periféricas. Ou seja, se nós fizermos logo a decisão do melhor dispositivo, colocado com a melhor técnica, para o tempo certo da duração daquela terapêutica endovenosa, nós vamos ter muito menos custos, e não é só custos monetários, é também custos em termos de saúde, porque o sofrimento que é evitado é um ganho enorme em saúde. Portanto, diagnóstico de situação, explicar qual é a situação da nossa instituição, apresentar então aí a fundamentação teórica, para dar resposta a esse diagnóstico da situação, e depois começar a construir a nossa casa pelos alicerces. E os alicerces são os protocolos, as normas. É necessário, antes da equipa começar a prestar cuidados, a colocar catéteres, ou manter catéteres, ou remover catéteres, ou fazer consultas de decisão de escolha de catéter, é necessário termos já
tudo feito em termos do que é os nossos protocolos de atuação. Para quê? Porque nós não podemos ter uma equipa, se é realmente uma equipa, ela joga em equipa, ok? Portanto, não vamos ter um enfermeiro a fazer de uma forma, um médico a fazer de outra forma, outro enfermeiro a fazer de outra forma. Nós temos que, se somos uma equipa, temos que mostrar a face de uma equipa. Temos que estar unidos e até mesmo se tivermos se tivermos ações completamente dispares uns dos outros, como é que nós depois conseguimos avaliar o impacto da equipa? Não temos uma equipa. Temos então superstars a fazer coisas. Não é isso que se pretende com uma equipa. O que se pretende com uma equipa, e para conseguirmos avaliar o desempenho dessa equipa, é que todos façam da mesma forma. Há aqui também coisas importantes. Se tivermos nos nossos objetivos determinado que queremos, nesta equipa multidisciplinar, tenhamos enfermeiros a colocar piques ou midlines, então, se calhar, não sei se sabem, mas para colocar um catéter ecoguiado numa veia profunda é necessário administrar lidocaína ou ropivacaína subcutânea. Ora, é uma administração de um fármaco subcutâneo. Será que nós podemos fazer ou não podemos fazer? Aí está. Se houver um protocolo já decidido na instituição em que o enfermeiro pode fazer essa administração de lidocaína subcutânea, é um não problema. A mesma coisa com os fibrinolíticos. Quando temos um catéter que está totalmente obstruído, ou que está parcialmente obstruído, a melhor forma que nós temos de resolver esse problema é com a administração do fibrinolítico. Ora, porquê que eu tenho que estar constantemente a telefonar para um médico para ele me prescrever o fibrinolítico para a farmácia me dispensar, quando já esse fibrinolítico pode estar disponível e a sua administração pode já estar protocolada. Portanto, é muito importante fazer os protocolos. É muito importante fazer as normas, porquê? Não vamos começar a introduzir dispositivos no nosso hospital, sejam os catéteres, sejam os fixadores sem sutura, sejam eles pensos novos, agulhas anguladas novas, conectores sem agulha novos. Tudo o que entra no hospital em circulação, na nossa prática de cuidados, tem que já estar à partida, se é uma coisa nova, tem que já estar à partida descrito qual é que é a sua manipulação, qual é que é a sua utilização em normas de enfermagem, ok? E para além disso, tem que haver também campanhas de formação. Os catéteres PIC foram colocados no IPO. A minha equipa começou em 2019, mas antes de 2019 já tinham sido utilizados catéteres PIC no IPO, que correu muito mal, porquê? Porque começaram a colocar os catéteres, os cirurgiões começaram a colocar os catéteres sem haver formação prévia aos enfermeiros. Portanto, apareceu um dispositivo intravascular novo que ninguém sabia como cuidar. E associado a esse novo catéter também vinha outras coisas novas, como, por exemplo, o fixador sem sutura. Nós, habituados a ver catéteres totalmente implantados ou catéteres suturados à pele, vimos um catéter que estava preso com um penso que nós nem sequer sabíamos como é que ele se tirava da pele e se voltava a colocar. Nem quanto tempo é que ele deveria ficar na pele. Portanto, antes de começarmos com a nossa prestação de cuidados, temos de ter a certeza que todo o hospital nos acompanha em termos de conhecimento e, pelo menos, das técnicas que são do foro do enfermeiro de cuidados gerais. Porque senão nós podemos ter a melhor colocação possível, mas a manutenção e a manipulação vai falhar e aquele dispositivo vai ganhar má fama quando o problema não é o dispositivo em si, mas sim a falta de conhecimento por parte de quem trabalha com esse dispositivo. Depois, uniformização de procedimentos, a formação interna e externa. Nenhum de nós sabe tudo sobre tudo. Portanto, as equipas vão ser um misto de pessoas que sabem alguma coisa e outros pouca coisa. Em conjunto, têm que trabalhar para também fazer um diagnóstico de quais é que são as lacunas que existem em termos de formação da equipa e do que é que querem aprender e onde é que existe essa formação. Lembro-me, na altura, quando constituímos a equipa, para além de termos ido buscar a Renata para nos dar formação na área da manutenção e da colocação de pics e midlines, fomos também, não conseguimos ir a muitos sítios, porque, entretanto, apareceu o Covid e as viagens foram canceladas, mas, por exemplo, um dos nossos elementos foi a Bruxelas ter um curso intensivo de colocação de pics. Ou seja, muitas vezes, aquilo que nós queremos conhecer não existe cá, é necessário dar um salto para o exterior, para o estrangeiro, para irmos conseguir buscar esse conhecimento. Portanto, temos que elaborar um plano, logo à partida, de o que é que falta aos elementos da equipa e onde é que podemos ir buscar. Felizmente, hoje em dia, em Portugal, já começamos a ter, com a microcredencial que aconteceu na ESEL e com a pós-graduação que está a acontecer agora na Católica, já e também o CESPU de Gandra e outras
a Apoava, nos seus congressos, tem sempre workshops, pré-congresso. Portanto, começamos a ter cada vez mais oportunidades formativas em Portugal, ok? Portanto, tentem procurar o que é que existe cá dentro, o que não existe cá dentro, procurem lá fora, mas temos que crescer internamente. E depois da equipa estar já confortável com conhecimento técnico e conhecimento científico, devemos passar então para aquilo que são a busca de recursos. E isso muitas vezes assusta as pessoas porque, mas o hospital agora não vai querer comprar um ecógrafo. Nós não precisamos de ir a correr comprar material. Porquê? A indústria é e tem que ser um parceiro das equipas, ok? Eles fazem dinheiro a vender catéteres, a vender fixadores, a vender pensos, a vender tudo e mais alguma coisa. Portanto, é do interesse deles que os acessos vasculares cresçam em Portugal. Portanto, muitas vezes, quando estamos a falar há bocado destas oportunidades de formação no estrangeiro, é a própria indústria que pode facilitar essa situação. Portanto, falar com a indústria, e quando eu digo indústria é no plural, não é uma empresa, é várias, ok? Falem com várias empresas, peçam amostras de catéteres, amostras de pensos. Porquê? Muitas vezes a técnica de colocação de um catéter ou de manutenção do catéter vai diferenciar um bocadinho consoante o material que utilizamos. Portanto, é muito importante nós estarmos confortáveis com o material que temos connosco. Eu lembro na altura, quando estava a aprender a colocar picos, que nós, quando mudávamos de uma certa marca para outra marca, tínhamos uma grande dificuldade. Portanto, o material não é todo igual, às vezes não é por ser melhor ou pior, é porque eu, pessoalmente, sinto-me mais confortável com aquele tipo de material ou com outro, ok? Portanto, é importante em equipa também decidirem quais é que são as características do material que querem trabalhar. Para quê? Porque, para quem trabalha no privado, é muito fácil. Vocês querem, falam com as compras e é aquilo que têm. No público, nós temos que ir a concursos públicos. Portanto, temos que fazer cadernos de encargos bem feitos, discriminando muito bem as características do material que necessitamos para trabalhar. Caso contrário, se não discriminarmos muito bem, quem vai ganhar, o que vai ser comprado, não é aquilo que queremos, nem aquilo que precisamos para os nossos utentes, mas sim o que é mais barato. Portanto, é muito importante nós falarmos com a indústria, percebermos do que é o material que nós precisamos, não só para a aplicação, mas para a manutenção, ok? Portanto, ter noção disso, fazer cadernos de encargos muito bem feitos e depois sim comprar o material. E quando nós compramos o material, conforme a quantidade de material que um hospital compra, nós conseguimos negociar outras coisas, como por exemplo o quê? Ecógrafos, ECG intracavitário. Conseguimos trazer para o hospital de borla, de forma gratuita, material que não é necessário fazer aquele... É claro, depois mais tarde podemos dizer assim, já temos X cateteres colocados e notamos que quando a qualidade do ecógrafo é melhor, nós temos mais facilidade e corre tudo às mil maravilhas. Mas para o início, serve muito bem o material que a indústria facilita em termos de contraconsumo. Outra coisa que é muito importante é os recursos físicos. E daí, quando eu falava dos objetivos da equipa, o que é que a equipa quer fazer? Quer colocar catéteres de forma eletiva, numa sala própria, com as condições próprias? Ou quer material portátil para ir colocar à cabeceira? Porque se necessitamos de uma sala própria, e se não existe no hospital, uma das coisas mais difíceis, por exemplo, na minha instituição, é arranjarmos um local para nós. Nós funcionamos quase como nómadas, andamos com a casa às costas, porque não temos um sítio que seja nosso. E isso é das coisas que às vezes demora mais tempo. Portanto, é muito importante naquele diagnóstico que nós fazemos da situação, não é só da forma como os acessos vasculares, como os nossos utentes são cuidados, mas também de quais são os recursos do hospital, o que é que existe disponível, o que é que podemos trabalhar. Vamos tentar utilizar a prata da casa, utilizar o que já existe, porque quanto mais nós pedirmos, quanto mais nós elevarmos a fasquia, mais difícil vai ser de recebermos o apoio aos recursos necessários. Agora, assim que começarmos a trabalhar, há outra coisa que não pode faltar, que é uma base de dados. Porque o projeto pode ficar maravilhoso. A direção adorou o projeto, deixa-vos começar com o projeto. Se vocês não tiverem uma base de dados onde vão registando as colocações que fazem, os problemas que têm, as complicações, tudo o que tem a ver com a colocação, manutenção e remoção
dos dispositivos, o que é que vai acontecer? Vocês não vão ter depois dados para fazer uma avaliação do vosso desempenho, para provar à direção que as coisas estão a melhorar, que os vossos objetivos estão a ser cumpridos. Então, é muito importante a base de dados para vocês conseguirem provar que a equipa funciona e também como ferramenta para vocês fazerem um seguimento dos vossos utentes. Quando uma equipa está a cuidar de doentes que estão espalhados por todo o hospital, às vezes fica difícil, através das plataformas desse clínico ou outras que tais, conseguir fazer o rastreamento e o mapeamento desses utentes. Com uma base de dados em Excel ou em Access, é muito mais fácil nós conseguirmos ter acesso rápido aos utentes que estamos a cuidar. Depois, com essa base de dados, vamos conseguir o quê? Relatórios e indicadores. Esses indicadores já têm que estar no projeto inicial, ok? E depois vocês vão responder nos relatórios, que podem ser mensais, podem ser trimestrais, podem ser anuais, é aquilo que vocês combinarem com as vossas direções, vão mostrando como é que esses indicadores estão a comportar. E depois, em último caso, quando vocês já tiverem uma atuação consolidada perante a vossa instituição, é da vossa responsabilidade ética, penso eu, construir conhecimento. Esta é a parte mais difícil, porque para construir conhecimento é preciso recursos humanos, é preciso tempo. Tempo esse que só é possível se tivermos elementos a tempo inteiro, elementos dedicados à equipa a tempo inteiro. Neste momento, a nível nacional, que eu tenha conhecimento, só existe uma equipa que tem enfermeiros dedicados em plenitude aos acessos vasculares, que é o IPO de Lisboa. Foi uma conquista muito difícil e que só foi capaz de acontecer porque nós, com a nossa base de dados, fomos acumulando dados para mostrar que era necessário e que éramos capazes de fazer mais. E se inicialmente começámos com 2 elementos, atenção, há 3 anos atrás éramos 2 elementos dedicados em plenitude aos acessos vasculares. Hoje em dia somos 5. Em 3 anos subimos para 5 e mesmo assim está curto. Nós muitas vezes queremos produzir conhecimento e não conseguimos porque a carga de trabalho está sempre a aumentar. É sempre uma bola de neve. Volto, eu por mim dou terminada a minha intervenção, só queria concluir com a questão que eu falei há bocado da mudança de paradigma. Nós temos realmente que olhar para os acessos vasculares não como uma ferramenta que qualquer um pode pôr, não podemos olhar e que pode pôr de qualquer forma. Não podemos olhar para a rede venosa do utente como algo que é para estragar, porque depois, quando a gente acabar de estragar, põe-se um catéter venoso central e está feito. Não podemos olhar para a manutenção dos catéteres como uma obrigação ou como algo chato. Não. A manutenção um catéter pode ser colocado à primeira tentativa com a melhor técnica possível. Se aquele catéter não for corretamente manipulado ou corretamente mantido, aquele catéter vai ter uma complicação que pode, inclusive, para além de atrasar os tratamentos, para além de gastar mais dinheiro à instituição, pode pôr em causa também a vida daquele utente. Portanto, é importantíssimo começarmos sempre pelas as fundações de uma casa e não pelo telhado. Eu, por mim, a coisa mais importante, se quem está interessado em entrar para os acessos vasculares e é enfermeiro, não é ir a correr tirar um curso de PICS, a primeira coisa a fazer é familiarizar-se com o que são as guidelines internacionais em termos de manipulação e manutenção de catéteres venosos centrais e periféricos. É por aí que se começa. O resto é um acréscimo que vai acontecendo conforme nós vamos mostrando a nossa competência e conforme nós vamos rodeando de colegas de equipa que são uma mais-valia para a nossa prestação. Muito obrigado. E agora estou interessadíssimo a ver o resto dos paletores. Muito obrigada, Ricardo. É sempre um gosto ouvir-te falar com entusiasmo enorme sobre a área dos acessos vasculares. Fizeste-me relembrar aqui um bocadinho aquilo que foi o nosso percurso na construção da equipa, as dificuldades que tivemos, mas que na verdade deram frutos e frutos bastante saborosos. Queria relembrar só as pessoas que estão a assistir ao nosso webinar. Podem ir colocando perguntas no chat, que depois nós, no final das 3 apresentações, iremos responder a essas questões. Passamos agora ao nosso segundo preletor, que vai nos falar das equipas de acessos vasculares na área da pediatria e da neonatologia.
o enfermeiro Diogo Silva, enfermeiro no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, o LS de Santa Maria, pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde infantil e pediátrica. Diogo, o palco é teu. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos por estarem presentes neste webinar. Acho que 700 pessoas interessadas em ouvir-nos falar sobre acessos mostra bem que eu acho que não posso. Desculpem. Estão a ver o PowerPoint, certo? Já? Consegue alguém confirmar? Sim. Obrigado às pessoas por estarem presentes. Obrigado à Ordem dos Enfermeiros, em especial à Secção Regional do Sul, por permitir este encontro entre pessoas tão experientes na área. Na sua pessoa, a enfermeira Filomena e a enfermeira Tânia, obrigado por proporcionarem este webinar. Cumprimentar também o Ricardo e a Renata. É um gosto estar aqui com vocês. São, sem dúvida, uma referência nacional para todas as pessoas que aqui estão. Queremos sempre todos aprender um bocadinho convosco e ouvir as vossas experiências, são sempre muito enriquecedoras. Nestes próximos minutos vou falar um bocadinho convosco sobre esta área que também é tão querida para mim, um bocadinho mais recente que o Ricardo e com a Renata, mas dos acessos vasculares na área tão específica da pediatria e da neonatologia. A área da pediatria e da neonatologia é muito grande e a área da pediatria também ainda maior e, portanto, são duas áreas, as duas muito grandes e que nos conseguem ajudar bastante é perceber que a criança pode ir desde um tamanho muito pequeno para um tamanho de um jovem adulto ou de um adolescente, portanto tem uma variabilidade de acessos de crianças muito maior do que propriamente no adulto, e isso torna logo o primeiro desafio enorme, não é? Temos várias crianças com vários tamanhos, com vários tipos de catéteres, e portanto torna a especificidade da população pediátrica uma coisa muito importante de nós conhecermos. Nós temos crianças que podemos ter com vasos bastante pequenos. Eu trago-vos aqui um exemplo de um vaso com 3,6 milímetros, mas isto é um vaso que eu considero grande. A minha média são 2,4 milímetros, as basílicas que as minhas crianças têm. Portanto, existe também um treino, uma experiência, uma dedicação e também encontrar o vaso correto para funcionar as crianças. E a anatomia às vezes não é bem certa. Posso ter um vaso mais profundo, outro vaso menos profundo, e portanto obriga a um conhecimento e um desafio muito maior. A dor, o medo e a cooperação. Enquanto no adulto eu consigo pedir que ele me estenda ao braço, que fique quieto, numa criança isso é muito mais difícil. E o medo das experiências é super importante. Uma criança que hoje nós conseguimos funcionar e não tem qualquer problema, se calhar na próxima altura já me vai dizer que não quer ser funcionado. E portanto temos sempre que adaptar sempre à nossa criança, à sua idade, ao seu estadio de desenvolvimento. A pele, a fixação de mobilidade, eu acho que é muito importante e aqui se calhar o maior desafio. Este não é o melhor exemplo. Nath e o Ricardo devem estar a olhar que este é um exemplo não é o melhor, mas às vezes é isto que nós encontramos. O vaso era sólido e conseguia ser funcionado e o stat lock, ou o fixador sem sutura, como podem ver aí, não é do tamanho do braço da criança e, portanto, isso torna-se um desafio bastante grande. Para além de que gatinham, brincam e às vezes é difícil pedir porque não possam mexer esse membro tão bem ou para terem algum cuidado. Fazem muita terapêutica complexa, vi há bocado alguns colegas a falar nos comentários sobre as terapêuticas vesicantes, fazem isso tudo, mas eu chamo a atenção para outra coisa, as colheitas frequentes. Às vezes as nossas crianças quando estão internadas no Hospital Santa Maria têm muitas colheitas frequentes e cada colheita frequente numa criança viva, uma criança com um acesso venoso difícil, torna-se o prejudicial para o seu património venoso. Portanto, estarmos a tentar e depois não conseguirmos, estamos sempre a atrasar o seu tratamento e a prejudicar os seus vasos para internamentos futuros, ou até mesmo quando chegarem à idade adulta, já vão com os vasos todos danificados. E a família, que eu, apesar de considerar que a família deve estar em todos os estádios de vida da pessoa, acho que na pediatria tem uma especial importância. Não só porque tomam as decisões pelas crianças, porque são os maiores defensores também das crianças, tal e qual como os seus enfermeiros. E, portanto, tanto a punção falhada como a manutenção falhada pode aumentar o trauma da criança, atrasar a terapêutica e consumir o seu capital venoso. A nossa equipa interdisciplinar. Nós temos uma equipa interdisciplinar composta por 15 pessoas, entre enfermeiros e médicos. Começámos a falar a primeira vez em acessos vasculares em 2023, na unidade de casos intensivos do Hospital Santa Maria, e só a partir de 2024 é que realmente conseguimos ter alguns catéteres para começar a treinar alguma punção ecoguiada. E para terem uma noção, só em outubro de 2025 é que fomos aprovados pelo Conselho de Administração e, portanto, demora muito tempo. Como o Ricardo disse muito bem anteriormente, às vezes é um trabalho penoso, de altos e baixos, mas não desistam. As nossas crianças e os nossos doentes necessitam de equipas especializadas
e proporciona os melhores cuidados. A equipa também, porque é que nós também achámos necessário criar a equipa? Porque tínhamos múltiplas funções das nossas crianças, atrasos terapêuticos, muitas crianças a necessitar de catéteres nossos centrais porque tinham acessos nossos difíceis ou já não se conseguia funcionar de mais forma nenhuma e, portanto, a nossa equipa pretende dar resposta desde o catéter periférico curto, ecoguiado, até um catéter com reservatório. E, portanto, por isso temos um conjunto de profissionais que estão presentes. Depois a ecografia. Acho que a ecografia, se calhar, é o maior desafio que qualquer enfermeiro que está neste webinar pode encontrar. Não temos isto no curso base, poucos de nós às vezes têm experiência de trabalhar com ecografia e, sem dúvida, os acessos ecoguiados é que são a segurança para o doente e é muito importante conhecermos os ecógrafos, as sondas. No nosso caso da pediatria, o Ricardo falava bem, de pedir ecógrafo à indústria, para nós é um desafio. As sondas que a indústria tem, por exemplo, são sondas muito grandes. Nós precisamos de sondas às vezes mais pequenas para as nossas crianças. E depois, porque como não temos colaboração, às vezes precisamos de fazer sedação. Apesar de termos protocolos de sedação, é sempre preciso estar um médico na nossa altura de punção. E, portanto, acho que a nossa força da nossa equipa está realmente no que o Ricardo também falou, sermos vários serviços e vários profissionais com tarefas diferentes dentro da equipa e que interligados conseguem proporcionar os melhores cuidados às nossas crianças. Um bocadinho para entenderem um bocadinho como é que a nossa equipa funciona, que acho que isto também é importante para quem está também a tentar iniciar as equipas. Nós temos uma equipa que é formada por 15 elementos. Nós criámos uma coordenação mista entre enfermeiros e médicos. São 2 coordenadores médicos e 2 coordenadores de enfermagem e existem reuniões e as decisões são sempre tomadas pelos coordenadores. As decisões, em último caso, são tomadas pelos coordenadores e por tentativa de unanimidade, ou tentarmos que seja mista a decisão. Depois temos os elos de equipa, são 3 médicos de áreas muito específicas, como a cirurgia pediátrica para a questão dos catéteres com reservatório, a neonatologia, porque o mundo da neonatologia é realmente um mundo muito específico, e normalmente o médico de áreas específicas, normalmente o médico está habituado a colocar SICs e FICs na pediatria. Nos elos de ligação, tem um elo de ligação em cada internamento de pediatria, e já explico mais à frente porque é que eu acho que isto é muito importante termos um elo de ligação em cada serviço. Em relação ao papel do enfermeiro, ou como é que é o percurso do enfermeiro dentro da nossa equipe, eu acho que isto é muito importante. Nós definimos 4 níveis de estadio do enfermeiro dentro da nossa equipe e todos os enfermeiros têm funções diferentes na nossa equipa. O tão mencionado é chegar à autonomia da impulsão ecoguiada, que é realmente estarmos capazes e autónomos para toda a equipa para colocar midlines, colocar picos supervisionadas, colocar catéteres venosos periféricos curtos ecoguiados e catéteres periféricos longos. Mas até lá chegar a um longo caminho a percorrer e obriga a muito compromisso dentro da equipa. Começam-se com elos de ligação, onde o objetivo do elo de ligação é fazer a referenciação das crianças que têm no internamento, identificar os problemas que têm no seu serviço e fazer formação em serviço aos pares. É uma formação peer-to-peer, ou seja, tentar dentro do próprio serviço esse enfermeiro seja uma referência e um especialista na área dos acessos vasculares e que possa ajudar os seus pares. Depois sobe para uma equipa de referenciação que nós temos, que é uma equipa que funciona das 8h30 às 4h30 de segunda à sexta-feira e que recebe essas referenciações, recebe as manutenções e complicações que possam haver nos PIs e que os elos não conseguem realmente articular, agenda os acessos e dá apoio aos serviços, um bocadinho também ao estilo que o IPO faz, porque a nossa equipa é muito posterior à do IPO, nós conhecemos já o trabalho da Renata e do Ricardo e baseámos também um bocadinho no modelo deles e outros modelos internacionais. E depois entramos para o treino avançado. Já é um treino específico de punção ecoguiada. Como a pediatria tem mais desafios, nós achamos necessário haver este treino, tanto da parte de enfermagem como da parte médica, com objetivos bem estruturados, para depois sim, eu estou ambicionado a autonomia em punção ecoguiada e autonomia como formador de treino. Este treino de treino ecoguiado, ou treino vascular avançado, como nós lhe chamamos, é muito exaustivo. Eu posso dizer que tive 6 meses para fazer o meu e exige muito compromisso. Começa numa parte teórica ou prática, que é nos cursos de colocação de acessos vasculares ecoguiados que nós damos no Hospital Santa Maria, já vamos na 5ª edição, e no curso de manutenção de acessos vasculares em pediatria, que é um curso que ainda é só interno do Hospital Santa Maria, mas que assim que nós cumprimos os objetivos de formação interna dos nossos enfermeiros, que gostávamos de abrir para fora, certeza que haverá outros serviços que estão interessados em partilhar também o conhecimento nesta área. Depois, muita simulação de treino, ou seja, a parte do treino deixa de ser só visual para passar a ser documentada, onde tem treino de ecografia, onde fazemos punção ecoguiada, onde treinamos técnicas como a técnica de Seldinger e a técnica de Seldinger e a própria asepsia.
querendo ou não, nós podemos achar que é muito fácil, mas para nós enfermeiros é bastante difícil. Colocar os campos, colocar todo o material estilizado, não estamos preparados e não estamos habituados para colocar isso, não tivemos formação para tal. Depois temos que apresentar um logbook de procedimentos, que é nada mais nada menos que tudo aquilo que fizemos ao longo do estágio, inclusive complicações, tentativas, reflexões e mesmo estudos de casos de doentes que nós achamos que eram complexos e que foram decisões complexas e discutimos em equipa. E para nós ficarmos autónomos, pelo menos a equipa de enfermagem tem que cumprir no mínimo 20 catéteres periféricos ecoguiados, sejam eles curtos ou longos, 20 midlines, e aqui salvo 10 deles têm que ser abaixo dos 2 anos e dos 10 quilos, porque estes realmente são os doentes IVA que nós encontramos e, portanto, para ter autónomo, o enfermeiro tem que comprovar que consegue funcionar estes doentes. 2 tonalizações, que é uma técnica específica, e depois definimos uma taxa de sucesso superior a 60% à primeira tentativa. A nossa equipa funciona também em cuidados atraumáticos, que é muito abordado na pediatria. Portanto, o que é que nós consideramos a primeira tentativa? Consideramos a primeira picada na pele. Não há consenso em relação a esta primeira tentativa. Há quem defina que seja picar o vaso. Nós, na nossa equipa, definimos que era picar a pele. Provocar dor a uma criança também não é uma coisa que nós queremos. O objetivo da equipa também é provocar menos dor e menos desconforto às crianças internadas. Portanto, o papel da enfermagem, um bocadinho para resumir, vai desde a parte do avaliar o património venoso das crianças, até o referenciar à própria equipa de acessos vasculares, ao processo de decisão, onde fazemos toda a avaliação da vasculatura da criança também, ao processo de inserção, ao processo de manutenção, porque temos que deixar que estes 2 casos deixem de ser uma realidade no nosso departamento. Isto ainda acontece muito e vai continuar a acontecer, porque estamos num processo de crescimento, é tudo uma curva de crescimento, e depois também fazemos o controle de qualidade, que já vos vou mostrar também um bocadinho mais à frente. E, portanto, achamos que a equipa de acessos vasculares é uma ótima estratégia de promoção de qualidade dos cuidados de enfermagem também. A nossa equipa, na verdade, está cimentada sobre a enfermagem. A parte médica serve um bocadinho, ou a ideia futura é que sirva um bocadinho como consultores e depois para ajudar nos processos de decisão, nos protocolos e tudo o que seja depois exigido mais a parte médica. E pronto, uma das coisas que o Ricardo disse ao início foi realmente o criar os protocolos iniciais. Nós criámos logo este fluxograma de ativação, porque uma equipa pode ser tão grande e tão boa, mas se não tiver ninguém que lhe referencie nem a manutenção e que não referir as colocações de catéteres, é uma equipa que realmente não consegue ter prática e não consegue melhorar os cuidados às crianças. E, portanto, criámos este fluxograma. Este fluxograma permite-nos ver logo onde é que devemos ativar a equipa, seja para referenciar um acesso venoso necessário para uma criança, seja por várias razões, colheitas de sangue frequentes, seja criança diva, seja por terapêutica vesicante, seja por preciso de alimentação parentérica, ou então simplesmente porque precisamos de ajuda, temos uma disfunção no catéter, uma complicação que não conseguimos resolver, uma obstrução, tivemos um catéter que está quincado, por exemplo, então chamamos a equipa para essa situação. Só para vocês terem noção, eu ontem estava um bocadinho a fazer estes PowerPoints e lembrei-me de ir um bocadinho tirar dados, e estes dados são de ontem. 33,3% das nossas referenciações foram realizadas por enfermeiros para colocação, um total de 114, desde outubro até ao dia de ontem. Eu tenho muito esta noção e acho que ainda há pouca referenciação feita por enfermeiros. No meu departamento é assim que funciona. Apesar de nós estarmos à cabeceira dos doentes, nós avaliarmos todos nós como enfermeiros o património venoso, sempre que falta o referenciar estas equipas. Há muito mais facilidade de referenciar a equipa médica, a outra parte da porcentagem é a equipa médica que referencia a equipa de acessos vasculares, do que propriamente ser um enfermeiro a referenciar diretamente a uma equipa que tem total autonomia por este fluxograma para ativar. E, portanto, deixo a reflexão para todos e desafio quando vermos que o nosso doente precisa das equipas especializadas, sejam elas de acessos vasculares, sejam elas de estomoterapia, sejam elas de outro tipo de equipas especializadas que haja no vosso hospital, os enfermeiros têm também essa capacidade de decisão e de procurar o melhor para o doente. Estamos lá sempre para defender os nossos doentes. Porque já no caso da manutenção das complicações, ou mesmo nas dúvidas, é completamente diferente. Aí já 67,6% dos enfermeiros fazem essa referenciação. Os médicos já fazem muito menos porque não têm também isso do seu treino de base, só têm o treino para colocação. As competências específicas do enfermeiro da equipa, era um bocadinho para vos mostrar também um bocadinho o que é que nós também já fizemos. A equipa de referenciação, então, funcionam com esta mala que vocês podem ver, e esse ecógrafo, que é um bocadinho velho, mas é o ecógrafo que nós temos. Recebem então os pedidos, clarifica as indicações e pode articular também com os coordenadores. Fizemos esta norma interna de procedimentos para a própria equipa e para os membros da equipa. Depois participa na colocação de acesso, seja de forma autónoma, seja de forma interdisciplinar com a equipa médica, mesmo não sendo o primeiro elemento na função, pode estar ao lado do médico e ajudar. Isso também é um treino de visualização, treinar, passar o fio guia, por exemplo, é sempre treino.
Na manutenção e resolução de problemas, nós criámos desde cedo estes 2 guias de cuidados a midlines e peaks. Os colegas realmente nos treinamentos tinham um pouco contacto com o midline e peak, onde temos todos os cuidados midline e peak para os colegas poderem ter de acesso rápido e tem, além disso, a identificação do catéter, o lote, porque às vezes é importante ter o lote do catéter no caso de alguma complicação. E como também já tivemos, felizmente, alguns doentes com o catéter a ir para casa, no domicílio, entre midlines e peaks. A midline tivemos mais tempo no domicílio neste momento, foram 3 meses, e desde há pouco tempo também damos algum apoio ao IPO na pediatria, portanto alguns doentes do IPO têm ido com piques para o domicílio. É importante também deixar alguns cuidados para os pais e para os cuidadores no domicílio com este tipo de catéter. As formações e normas, que eu considero que são totalmente essenciais. Como eu vos disse, o curso de Acessos Vasculares já vai na sua 5ª edição e tem tido uma adesão extraordinária. Conseguem sempre surpreender-nos a cada edição com o número de pessoas que querem aprender um bocadinho mais sobre os acessos vasculares ecoguiados em pediatria. E vamos ter nova edição, provavelmente em novembro, dezembro, por aí, ainda não está bem fechada a data. E depois a análise de dados, que também é uma situação muito importante, porque o Ricardo disse que nós podemos achar que trabalhamos e que estamos a resolver muitos problemas, mas sem dados, sem indicadores, sem relatórios, sem provar as melhorias de cuidados contínuos, os conselhos de administração não querem saber, infelizmente. Precisamos mesmo mostrar números, e os números são importantes. Antes de irmos aos números, gostava de só, porque estamos um bocadinho aqui num webinar da Ordem dos Enfermeiros, explicar-vos um bocadinho onde é que eu acho que se enquadra estas equipas de acessos vasculares na pediatria. Trouxe um bocadinho aqui os padrões de qualidade da pediatria, que engloba também um bocadinho também o geral. E nós conseguimos perceber que as equipas de acessos vasculares conseguem responder a todos os padrões de qualidade, desde a satisfação da criança, da família, através do controle dos cuidados traumáticos, da dor, do meio, da comunicação, até à prevenção de complicações, ao bem-estar e ao autocuidado, e até à própria organização dos cuidados de saúde. E como estamos também na área da pediatria, e é uma área tão específica do enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica, acho que há 3 pontos essenciais onde o enfermeiro intervém nesta área do enfermeiro especialista. Na maximização da saúde, no cuidado de situações complexas, como é os doentes de IVA, que são quase todos em pediatria, e também no cuidado da necessidade do desenvolvimento da criança. Portanto, tudo isto nós conseguimos justificar. E agora para vos mostrar um bocadinho os números da nossa equipa, que eu acho que é importante para quem está a tentar montar as suas próprias equipas. Este foi o relatório de atividades que realizámos de outubro a janeiro, que fizemos como meta do Conselho de Administração de apresentar os primeiros 6 meses da equipa, e tivemos 88 dias operacionais, fizemos 76 ativações, como veem, 15 foram extra horário, portanto, muitas horas extra horário. Posso-vos dizer que ao longo destes 9 meses, muitas horas extra horário, muitas horas de chegar tarde a casa para conseguir fazer estes projetos chegarem a bom porto. Tivemos 42 crianças onde tentámos fazer colocação e com um sucesso de 80% de colocações. Aqui um número baixinho, e eu acho que 31, mas intervenções de manutenção e trabalho em acho que é baixo, porque acho que os enfermeiros, um bocadinho como o Ricardo disse, os enfermeiros e qualquer profissionais de saúde ainda temos medo de referenciar e medo de registar as complicações. Sentimos sempre que alguém nos vai apontar o dedo. E em relação aos cursos, tivemos 108 formandos que saíram do curso de colocação ecoguiada e 77 formandos do curso de manutenção. O curso de manutenção, o nosso objetivo é ter 80% do departamento PT do Hospital Santa Maria formados na manutenção de acessos vasculares. Nós, nesse curso, vamos desde o catéter periférico curto até ao SIG-PORT, também na sua manutenção. Portanto, não nos limitamos só a fazer a manutenção de midlines e pics, porque isso é tão específico, e todos os tipos de catéteres devem ser mantidos e não só estes novos catéteres que agora ouvimos falar mais. E um bocadinho daqui do que foi a nossa colocação. Vimos um crescimento exponencial dos catéteres midlines, dos catéteres periféricos longos. Nós tivemos que os juntar. Houve aqui uma dificuldade de nomenclatura ao início, entre a diferença entre um midline e um catéter periférico longo. Foi o início da equipa, foi assim um bocadinho difícil de definir muito bem o que é que era uma coisa e o que é que era outra, e portanto englobei os dois. E uma baixa taxa de SICs e de FICs. E isso foi uma situação muito, muito importante. Porque antes da equipa surgir, e uma das principais razões da equipa ter surgido, foi que a pressão assistencial na unidade de cuidados intensivos era muito grande para a colocação de catéteres nossos centrais, SICs ou FICs, na pediatria das crianças que necessitavam. E, portanto, sentimos que havia crianças que às vezes não conseguiam colocar o seu catéter porque não tinham vaga na unidade de cuidados intensivos. E, portanto, conseguimos provar que 64% dos catéteres que vos apresento aqui conseguiram ser colocados fora da unidade, tanto à cabeceira do doente, como na unidade de técnicas de pediatria, onde nós conseguimos conquistar 2 horas por semana para tentar colocar catéteres. Ainda é curto, é bastante curto, mas foi o que se conseguiu agora ao início.
No caso da manutenção, que é também um trabalho muito importante da enfermagem, ou o mais importante da enfermagem, porque como o Ricardo disse, podemos ter o melhor catéter do mundo, o mais caro, se nós não o mantivermos, passou a ser o catéter mais curto e o catéter mais caro que alguma vez utilizámos sem função nenhuma. E, portanto, é um bocadinho apresentar estes dados. Estes dados são reais, há muitas obstruções, houve muitas alterações de potência e também mostrar-vos aqui que as intervenções de enfermagem foram realizadas pela equipa. Realço a ecografia vascular localizada, que é muito específica de qualquer elemento que esteja na equipa de referenciação e que possa fazer, porque tem treino de ecografia para o fazer, e o enfermeiro vai sozinho fazer essa ecografia vascular localizada. Já localizámos alguns trombos em basílicas de crianças e já referenciámos à vascular e conseguiram fazer o seu tratamento e ficaram com esse problema resolvido. Isso foi uma vitória para nós, até para o logo com alto plazo, que não é tão comum que nós na unidade fazemos, mas no treinamento não o fazem, portanto a equipa dá esse apoio e dá esse apoio também na troca de dispositivos de fixação, como o Ricardo disse, quando chegou ao EPO, quando chegaram ao EPO, as pessoas ficaram um bocadinho a olhar porque é que é isto, e portanto às vezes é preciso ajuda nesta fase inicial para conseguirem fazer a troca e conseguirem ter bons resultados. E portanto eu acho que a manutenção é mesmo preservar o capital venoso e garantir a continuidade terapêutica ao doente. Portanto, essa fase é bastante importante. E os desafios que eu tenho para vos dizer, que isto não é tudo perfeito. Os desafios, precisamos de mais tempo protegido, como o Ricardo disse. É preciso muito tempo protegido. Nós não temos. Gostávamos muito que isso já existisse. Existe muito trabalho para fazer e tem sido feito muito trabalho. Mesmo com estes dados todos, é difícil convencer tanto o Conselho de Administração como a Direção de Enfermagem a ter enfermeiros só na equipa de acessos vasculares. Ainda não conseguimos essa vitória. Estamos a tentar, através dos números, através de continuar a fazer o nosso trabalho, provar que realmente estas equipas fazem sentido. Estas equipas são melhores para os doentes, são melhores para as famílias, são melhores mesmo para a dinâmica dos hospitais. Os recursos humanos são sempre escassos, como falámos. Em termos de materiais, nós não temos um ecógrafo disponível e isso dificulta-nos um bocadinho às vezes o trabalho e por isso é que também às vezes saímos fora de horas. O ecógrafo temos que usar os ecógrafos com os ecógrafos estão disponíveis dos outros serviços e, portanto, isso dificulta-nos um bocadinho. Em relação aos catéteres, nem sempre tivemos os catéteres que queríamos e gostaríamos, mas esta semana, também ao fim de 2 anos, conseguimos finalizar o processo de compra do hospital e isso é uma vitória para a nossa equipa também. E os indicadores que o Ricardo também falou. Destes indicadores, queria só destacar um que nós vamos desenvolver ao longo deste ano, que é a experiência da criança e a família. E esperamos que com esse indicador também conseguimos fazer um bocadinho mais de pressão nos conselhos de administração e consigamos que estas equipas se desenvolvam mais e possam ter mais horas dedicadas a estes projetos. Os projetos, como o Ricardo disse, e a Renata também provavelmente vai dizer, são todos muito bons, todos nós precisamos dos projetos, mas os conselhos de administração têm que dar horas para os projetos. Os projetos não podem sempre sair do horário pessoal de cada um. As entidades, os privados, os públicos, têm que perceber que se querem projetos realmente para mudar os cuidados, também têm que dar horas às pessoas e dar formação às pessoas para o Estado. E, portanto, achamos que o acesso vascular pediátrico é uma área estratégica da qualidade, segurança e diferenciação profissional. Eu acho que podemos mesmo fazer a diferença como profissionais nesta área, sem nunca roubar o espaço a ninguém. O Ricardo falava, eu falo disto porque ainda há muito aquela vertente que vamos roubar um bocadinho os catéteres aos cirurgiões, catéteres aos intensivistas, e ninguém está a querer roubar nada a ninguém. Nós queremos simplesmente proporcionar os melhores cuidados aos doentes e que com as equipas mais treinadas e mais diferenciadas e trabalhamos todos um bocadinho para isso. Obrigado. Muito obrigada, Diogo, por mais uma excelente apresentação. Eu não disse que este moço era um espetáculo. Disseste e está mais do que confirmado. E, portanto, Diogo, muitos parabéns pela apresentação, mas também, acima de tudo, muitos parabéns por este projeto que estão a desenvolver no Santa Maria e que se percebe que tem um empenho enorme de todas as pessoas da equipa, porque tendo tão pouco tempo de vida, já construiu tanto e já se vê tanta coisa. Bem, vamos passar agora à nossa terceira e última palestrante, Renata Bastos. A Renata é enfermeira desde 2004, tem um mestrado em acesso vascular desde 2013 pela Universidade de Turim, em Itália. Faz parte neste momento da equipa multidisciplinar de acessos vasculares do IPO de Lisboa. Além disso, é CEO da empresa Formava, é professora convidada pela Universidade Católica Portuguesa também, é presidente da mesa da Assembleia da Associação Portuguesa de Acessos Vasculares e, com tudo isto, obviamente, é perita em acessos vasculares
e integra o grupo de trabalho de acessos vasculares pela Ordem dos Enfermeiros desde 2024. Renata, a palavra é tua. Olá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Espera só um minuto. Ok. Ai. Não compartilhei nada. Agora eu vou compartilhar. Só um minuto. Ok. Tá, né? Está, mas estamos a ver o Já, ecrã todo do computador. sim, agora Ok, tá. perfeito, perfeito. Muito bem. Então, olha, muito boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui presentes. Uma rica apresentação dos meus dois colegas, o Ricardo e o Diogo. Obrigada a vocês pela vossa partilha. Obrigada ao Diogo por apresentar esses dados que eu não tinha ideia de que trabalho bacana que vocês estão a fazer no Santa Maria. Obrigada à Seção Regional Sul da Ordem por organizar este webinar, que é um tema cada vez mais, que vem sido cada vez mais consumido pelos enfermeiros portugueses. Obrigada, Filomena, pela apresentação. E pronto, vamos falar um bocadinho sobre o que acontece fora das nossas fronteiras. Quero falar um pouco da minha experiência, mas eu tentei esconder a minha experiência em si e para mostrar para vocês o que é mesmo a enfermagem no mundo em relação aos acessos vasculares. Pronto, depois de ouvirmos esses dois excelentes exemplos portugueses, eu queria que vocês olhassem um bocadinho para além das nossas fronteiras. Isso tudo porque este mapa representa países onde a enfermagem não só colocam catéteres ecoguiados, PICCs, midlines e até catéteres de inserção central, mas desenvolve e assume um papel de liderança nas equipas de acessos vasculares. Obviamente que em diferentes fases de desenvolvimento, maturidade de questão das organizações, mas mais do que localidades, eu gostava mesmo de falar com vocês sobre a evolução da enfermagem na equipe de acessos vasculares. Quando observamos a realidade internacional, nós percebemos que aquilo que hoje nos congressos internacionais parece ser muito óbvio, nem sempre foi assim. Muitos dos conceitos que atualmente os congressos demonstram, e que nós, peritos, consideramos já bastante naturais, foram, durante anos, alvo de debate e de transformação. Eram discutidos o papel da enfermagem nas equipes de acessos vasculares, era discutido a utilização do ecógrafo pelo enfermeiro como um instrumento de avaliação vascular e da punção ecoguiada, e não como um instrumento de diagnóstico. Discutia-se também os limites das competências profissionais, a autonomia, a forma com que o enfermeiro se posicionava dentro das equipes multidisciplinares, e nada disso surgiu de um dia para o outro. Ao longo desses anos, eu digo esses anos porque eu comecei neste mundo em 2013, quando eu entrei para o meu master, e na altura a Itália estava a se transformar, estava a tirar essa centralização da colocação de acessos vasculares apenas por cirurgiões e médicos, e estava já a formar enfermeiros para começar a trabalhar nas equipes multidisciplinares. Então, ao longo desses anos, através da partilha de experiência entre profissionais, tornou-se evidente que a evolução dos acessos vasculares nunca foi uma conquista individual. É impossível ser uma conquista individual, porque uma andorinha não faz verão, mas sim um processo coletivo de construção multiprofissional. Disse assim o Ricardo, disse assim o Diogo, sozinhos não conseguimos fazer nada. As mudanças foram acontecendo e, através de muita evidência científica, da formação contínua, da criação de protocolos, da monitorização de resultados, mas, sobretudo, do reconhecimento progressivo das nossas competências. Porque
essas nossas competências foram conquistadas através de muito conhecimento, da responsabilidade e da capacidade de demonstrar que nós, enfermeiros, com a devida formação, conseguimos melhorar a qualidade, a segurança, a eficiência dos nossos cuidados prestados às pessoas com dispositivo vascular. E esta realidade, então, não é exclusiva somente de um país. Isso é um percurso que encontramos, assim, como é que eu posso dizer? Repetidamente em diferentes sistemas de saúde. São equipas que evoluíram de modo a sim, saíram daquele modelo centrado em procedimentos isolados, ou mesmo centrados numa única categoria profissional, para modelos multidisciplinares, interdisciplinares, organizados e principalmente sustentados pela evidência atual. Hoje, quando a gente olha para esse mapa, a gente já deixa de querer discutir o fato de quem é que coloca um PIC, por exemplo. A nossa ideia não é colocar um PIC mais. A verdadeira evolução com relação aos acessos vasculares é a capacidade de construir equipas multidisciplinares, onde a enfermagem assume um papel central na avaliação clínica, no envolvimento da pessoa, na seleção do dispositivo, na inserção do dispositivo, na manutenção desses dispositivos e na prevenção de complicações e também na remoção do catéter, quando o catéter não é mais importante, não é o que o doente não precisa mais daquele catéter. E é precisamente esta evolução que nós devemos refletir sobre o caminho que ainda podemos construir aqui em Portugal. Porque o futuro dos acessos vasculares não se constrói apenas através da aquisição das novas técnicas, não é só a questão de nós aprendermos uma técnica nova, constrói-se também através da busca da formação atualizada, recente, atual, da formação, da colaboração entre os profissionais, mas principalmente na valorização do papel da enfermagem dentro destas equipas. Nenhum desses países o espaço foi oferecido à enfermagem. Foi sempre conquistado através da demonstração contínua do nosso valor. E como é que eu mudo isto? Ok. E como é que essa conquista foi acontecendo? Quando a gente observa a evolução dessas equipas ao longo dos anos, em contexto mundial, a gente percebe que não é o resultado do trabalho, pronto, de uma andorinha, né, não é só alguns profissionais apaixonados que conseguem desenvolver essas equipas. Independentemente do país que a gente, se olharmos naquele mapa anterior, independente de todos aqueles países coloridos que estavam ali, nós encontramos, esses 5 pilares que sustentam a transformação e permitiram a enfermagem assumir um papel cada vez mais relevante dentro das equipas. O primeiro pilar é a formação contínua. O enfermeiro, então, para conquistar os espaços, ele precisa saber, é questão de empoderamento, porque só o conhecimento vai nos permitir defender a nossa prática, sustentar as nossas decisões e assumir novas responsabilidades que, às vezes, podem até ser vistas como invasão, como disse o Diogo, uma invasão do território de outra pessoa, quando, na verdade, a gente só quer o bem para a nossa pessoa assistida. A diferenciação profissional é um processo de atualização e de aprendizagem e de muito desenvolvimento das competências. O segundo pilar, então, a gente já falamos aqui, tanto o Ricardo quanto o Diogo, falou da questão da evidência científica, das boas práticas. Conforme a investigação nos acessos vasculares foi evoluindo, também evoluiu muito a prática clínica. Só mesmo nesses 20, 25 anos de acessos vasculares, nós evoluímos muito
com relação à investigação e à realização de boas práticas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, se fazemos hoje, na nossa prática, o que fazíamos há 20 anos, há algo muito errado nisso, porque nós estamos sempre a investigar, sempre demonstrar resultados e sempre melhorar as boas práticas. O terceiro pilar, essa frase não é minha, é do Dr. Mauro Pittiruti, o meu professor lá da Itália. O terceiro pilar, também já falamos aqui, é a monitorização dos indicadores. Conforme a prática foi evoluindo, nós também fomos percebendo que não bastava desenvolver só as boas práticas, a gente precisa demonstrar o impacto que essas boas práticas trazem para a nossa realidade. Medir resultados torna-se essencial para justificar os recursos que nós precisamos, e mesmo assim, às vezes é muito difícil, e melhorar os processos para sustentar o crescimento das equipas. Como quarto pilar, é o trabalho multidisciplinar, e não só multidisciplinar, mas interdisciplinar. A excelência dos acessos vasculares não pertence a uma única profissão não consegue fazer tudo sozinho, é necessário a colaboração entre os profissionais, tanto médicos, enfermeiros, o pessoal da farmácia, médicos específicos com relação a diagnósticos, por exemplo, como a trombose e o acompanhamento da resolução da trombose. Nós, pronto, já falamos isso um pouquinho nas outras apresentações. Cada elemento da equipa contribui com seu conhecimento e perspectiva clínica para esse andamento da equipa crescer e se desenvolver. E, finalmente, os modelos organizacionais sustentáveis, porque nenhuma equipa cresce apenas pela modificação individual dos seus profissionais. Aliás, quando os profissionais são muito motivados e não têm por trás um modelo organizacional sustentável, os profissionais acabam por perder as forças e fica cada vez mais difícil alcançar os objetivos. Então, é necessário a criação de estruturas organizadas que permitem o trabalho, consolidar o trabalho desenvolvido e garantir que garantir a continuidade do nosso trabalho dentro de uma equipa. Eu acho que este é o grande aprendizado a aprendizagem que a experiência internacional nos deixa, porque a evolução dos acessos vasculares nunca foi só uma técnica. Os acessos já está muito além de só uma técnica. Ela é uma questão de organização, é uma questão de colaboração, de investimento contínuo nos profissionais interessados, porque também se o profissional está interessado em aprender, mas não tem um apoio, o desinteresse acaba por dominar toda e qualquer paixão que possa existir no profissional. E se os 5 pilares permitiram a transformação das equipes de acessos vasculares, aos pouquinhos, e até um tempo bastante veloz, surgiram as necessidades de demonstrar o impacto do trabalho desenvolvido por essas equipas. Por quê? Principalmente quando falamos da enfermagem, a gente sabe que a evolução da enfermagem desde lá de trás foi sustentada sempre pela capacidade de demonstrar demonstrar o valor que nós acrescentamos nos cuidados que prestamos. Quer dizer, uma coisa é a gente fazer aquilo que sempre foi feito, outra coisa é a gente inovar e demonstrar que essa inovação houve um forte impacto na prestação dos nossos cuidados. E é aqui que os indicadores assumem o papel determinante. Nesse fluxograma aqui, conseguimos resumir uma das maiores aprendizagens da minha experiência. Tudo começa a prática clínica diária, desenvolve para boas práticas prática clínica diária, desenvolve para as boas práticas, mas rapidamente percebemos que não basta fazer bem. É necessário medir aquilo que fazemos e aí surgem os indicadores.
esses indicadores, que é quantos catéteres colocamos, qual é a taxa de sucesso da punção, na primeira punção, quantas complicações podemos evitar com uma boa prática de manutenção, com profissionais dedicados à manutenção dos catéteres. Um tema que, por acaso, eu gosto muito, conseguimos reduzir a utilização de radiografia de tórax, por exemplo, conseguimos otimizar o percurso da assistência ao doente, à pessoa internada, conseguimos melhorar a experiência da pessoa, sem deixar trauma e sem deixar insegurança. Quando nós começamos a responder perguntas, os indicadores deixam de ser números e passam a se transformar em resultados concretos. Esses resultados nos permitem tomar decisões mais fundamentadas e também ajustar as nossas práticas em relação a essas decisões e também justificar os recursos que nós temos e que nós precisamos e consolidar o nosso trabalho desenvolvido. É desta forma também que as equipas se tornam sustentáveis e reconhecidas, não só dentro da instituição, onde os nossos colegas acabam por perceber o peso da nossa prática, mas também fora da instituição. A partir do momento que nós mostramos o nosso desempenho, através do resultado dos indicadores, nós conseguimos demonstrar às outras instituições que o nosso trabalho pode ser replicável na realidade também de outras instituições. Aquilo que nós não conseguimos demonstrar acaba primeiro fica dentro da gaveta, e fica ainda mais difícil também de sustentar o que fazemos a longo prazo. Sem demonstrar o resultado, aquilo parece que não foi feito. A enfermagem não evolui porque adquiriu novas competências, já repeti isso. Ela evolui porque o que aprendeu, porque aprendeu a medir e identificar e demonstrar e dar visibilidade ao impacto das nossas intervenções. É precisamente isso que nos convida a adotar, a transformar a nossa atividade diária numa oportunidade de aprender, melhorar e fazer crescer a nossa profissão. E é também uma perspectiva que nos convida a refletir sobre o caminho que estamos a construir nas equipas. E quando eu digo nas equipas, eu incluo a realidade do IPO. Nós no IPO, vou mostrar para vocês aqui a realidade, um número. Vamos olhar aqui, assim, um número. Esse gráfico, por exemplo, representa a evolução da atividade na sala de manutenção. Lá no IPO nós temos 2 postos de manutenção, onde atendemos os nossos utentes com PICs e catéteres centrais totalmente implantados, praticamente. Também aparece alguns tunelizados, mas de base são esses. E nós tivemos, entre 2024 e 2025, um aumento de 8,66% do número de atendimento. Esse número se deu por uma reorganização das nossas atividades. Nós tínhamos 2 salas, 2 postos de manutenção, onde um funcionava até o meio-dia e o outro funcionava até as 4. Depois, em 2025, colocamos as 2 salas a funcionar das 8 às 15, e tivemos esse percentual de aumento no número de atendimento. Só que esse número, o aumento de número de atividades não é capaz de transformar, não é um indicador, quero dizer, que o número concreto, esse número de 9.597 para 8.833 para 9.597, não é um indicador. E a verdadeira questão é transformar esses números que nós levantamos em verdadeiros indicadores. A partir da atividade assistencial, nós podemos começar a perguntar sobre essa sala de manutenção, por exemplo, quantas complicações conseguimos identificar precocemente durante o atendimento? Quantos catéteres foram removidos por conta do fim de tratamento ou por uma complicação?
quantos catéteres foram preservados, evitando a remoção desnecessária desse catéter. E qual o impacto da nossa intervenção na segurança e na experiência da própria pessoa. Estes indicadores permitem, então, nos permite compreender melhor a nossa prática. Desculpem, gente, garganta seca. E daí passamos a produzir informações para sustentar as nossas decisões, né, demonstrando aquilo que fazemos é mensurável e é potencialmente replicável em outras realidades. Talvez este seja um dos maiores desafios na nossa prática, transformar os valores que nós temos, a nossa enorme atividade assistencial, em indicadores que demonstram realmente o seu verdadeiro valor e o impacto do nosso trabalho. Aqui eu vou entrar mais especificamente para dar uns exemplos de transformação da atividade assistencial em indicadores, que é o número de colocação de PICs pelos enfermeiros da EMAV. Entre junho de 2023 e junho de 2026, nós realizamos 1.402 procedimentos. Tá? Mais uma vez, isso é só um número absoluto, isso não é o mais importante. A partir deste gráfico, conseguimos já identificar 2 indicadores muito relevantes. Primeiro gráfico, esse azul e vermelho, nós temos, então, a percentagem de procedimentos realizados em modelo bedside, ou seja, a cabeceira do leito da cama do doente. Esse valor atingiu 58,4%, ou seja, mais do que a metade dos procedimentos nós colocamos a cabeceira do doente. Isso evidencia uma implementação progressiva de um modelo descentralizado, ou seja, o doente não vai mais a lugar nenhum, nós é que vamos ao encontro dele, associada a uma redução da deslocação intra-hospitalar, ou seja, dentro do IPO nós temos 4 principais pavilhões onde nós colocamos catéteres e a sala de colocação de catéteres está no pavilhão central. Então, nós deixamos de deslocar o doente do internamento para essa sala de colocação, diminuindo o tempo entre o pedido e a colocação do catéter, diminuindo os custos associados e melhorando e otimizando o percurso assistencial dessa pessoa no contexto de internamento. Já o segundo gráfico é com relação à utilização do ECG intracavitário. Para quem não conhece, o ECG intracavitário é um procedimento que a gente usa durante a colocação do catéter, que acompanha a posição da ponta do catéter até a junção cavo-auricular, sem necessidade de fazer um raio-x de tórax após o procedimento. Isso representa 71,4% dos nossos procedimentos, demonstrando a integração crescente de tecnologia, das tecnologias mais seguras na nossa prática e, pronto, reduzindo a exposição aos raios, à radiografia e aos raios e os custos associados. São exemplos bastante simples que eu trouxe, mas que ilustram bem como a atividade assistencial pode transformar em uma informação objetiva, capaz de demonstrar a evolução das equipes e o seu impacto no trabalho. E depois, só para concluir, a experiência internacional que eu tentei vos trazer é para demonstrar que colegas no mundo já passaram por esse percurso e mostra-nos, então, que não existe uma fórmula única para construir equipes de acessos vasculares, mas existe, sim, um caminho comum. Um caminho que começa na vontade de aprender, cresce através da formação, da investigação, fortalece com o trabalho multidisciplinar e se reafirma quando somos capazes de medir o impacto daquilo que fazemos. Ao longo dos anos também fomos percebendo que a evolução da enfermagem nunca esteve associada apenas à aquisição de competências, apenas a técnicas, ele esteve sempre associada a uma capacidade de transformar a prática clínica nossa diária em conhecimento, em melhorias, sempre em prol à nossa pessoa que nós prestamos assistência. A enfermagem em Portugal, nos acessos vasculares,
adaptar, construir o seu próprio percurso nos acessos vasculares. Eu tenho muito orgulho disso, porque quando eu cheguei aqui em 2018, parecia que as coisas estavam muito nubladas, independente, das barreiras e das dificuldades que nós temos encontrado na nossa prática, nós temos todas as condições para continuar essa evolução e adaptar as nossas melhores práticas, aliás, adaptar as práticas internacionais à realidade portuguesa, porque no final de tudo está tudo interligado. Nós aprendemos, nós colaboramos, nós medimos, nós produzimos conhecimentos e contribuímos para o crescimento da nossa profissão tão querida, a enfermagem, para a melhoria dos cuidados, dos cuidados prestados às pessoas. E é precisamente por isso que os indicadores não servem apenas para justificar, e servem para produzir conhecimento, para enriquecer a enfermagem e fazer evoluir a nossa profissão. Já dizia a mamãe Nightingale, a enfermagem é uma arte progressiva, permanecer parado é andar para trás. Quero vos dizer que o meu percurso internacional não me ensinou apenas a colocar catéteres, ensinou que o enfermeiro integrado numa equipe multidisciplinar de acessos vasculares tem a capacidade de liderar, sim, de produzir conhecimento, sim, de medir resultados, sim, de transformar o cuidado, mas, sobretudo, fazer diferença na vida de cada pessoa com um dispositivo acesso vascular que passa nas nossas mãos. Fico por aqui e obrigada. Muito obrigada, Renata, por nos trazeres aquilo que é a experiência além fronteiras. Vou tentar responder aqui algumas questões que apareceram, sendo que as principais questões é se o Santa Maria e o IPO aceitam estágios nas equipas multidisciplinares de acessos vasculares. Aceitamos sim, contudo, tendo em conta que está a decorrer neste momento a primeira pós-graduação em acessos vasculares do país, pós-graduação essa que tem um estágio incluído e que os locais de estágio a nível nacional são poucos porque não existem poucas equipas, neste momento vai ser muito difícil conseguirem. Contudo, este tipo de coisas, estes pedidos, estes estágios, as pedidos têm de ser feitos, elaborados com tempo e com pés e cabeça. Ninguém pode pedir um estágio de observação ou pedir um estágio e pensar que vai sair lá a picar. Vai depender do tempo que o vosso hospital tem para vos deixar ir, vai depender dos objetivos que vocês querem e vai depender da capacidade que nós temos de vos receber. Portanto, comecem a pensar e atenção, nunca façam esse pedido vocês próprios. Um pedido deste género tem mais peso se for a própria direção do vosso hospital a entrar em contacto com a direção do outro hospital, seja Santa Maria, seja o IPO, seja a Garcia da Horta. São neste momento os 3 locais aqui na zona de Lisboa que estão mais desenvolvidos. Esses pedidos fazem-se com tempo, fazem-se com peso institucional e fazem-se também com objetivos bem claros, que é para ninguém ficar com expectativas defraudadas, ok? Obrigada, Ricardo. Houve aqui uma colega que pôs também uma questão, assim, vamos tentar perceber, porque ela diz que trabalha numa UCI que estão a tentar criar e implementar uma equipa de acessos eco-guiados na unidade dela. São apenas 2 enfermeiras que têm cursos e gostavam de treinar mais. Mas ela diz que parece não ser o suficiente para mudar o paradigma e mesmo para treinarmos a sua inserção. Eu acho que, permite-me dizer... Filomena, deixa-me só dar uma dica relativamente a isso, que é uma pergunta muito recorrente, que é, nos entretantos, entre fazer a minha formação académica, ou fazer o meu autoestudo, andar a ler artigos, a ver vídeos, até passar para o estágio, o que é que eu posso fazer nos entretantos para ir ganhando mão sem fazer com que nenhum ser humano sofra com a minha inabilidade? Existem modelos. Posso-vos falar sobre... Eu comprei um modelo na Temu, comprei outro no AliExpress, feitos de silicone com tubos preenchidos com líquido por dentro, para simular o quê? Para simular o braço, o antebraço, com veias lá dentro, com vários diferentes calibres de tubos por dentro. Comprei também um ecógrafo,
ok? Foi um investimento que eu fiz da minha parte, mas não necessitam disso. Certamente nos vossos hospitais há um ecógrafo que está parado, que ninguém lhe mexe, e que se vocês conseguirem falar com as pessoas certas do jeito certo, certamente, porque utilizar um ecógrafo não desgasta o ecógrafo. O ecógrafo não é tipo manteiga que vai desaparecendo cada vez que tocamos no braço do doente. Portanto, utilizar o ecógrafo, desde que seja com pés e cabeças, não estraga o ecógrafo. Portanto, vocês não vão consumir nada ao hospital, não vão estragar nada a ninguém. E esses ecógrafos estão lá parados e não são utilizados. Portanto, pegando num desses modelos, ou então fazendo um modelo desses, a Renata adora utilizar pernas de peru ou pernas de frango com uma algália ou com uma sonda nasogástrica por dentro, também serve. Okay? Existem mil e uma maneiras de vocês conseguirem treinar sem que algum ser humano sofra e ganharem mão nesses entretantos. Outra coisa também é muito importante, para além de treinarem a picada, é treinarem também a observação da rede venosa pelo ecógrafo. Porque nos vídeos, nos livros, nas imagens dos livros, pode parecer tudo muito bonito, mas depois a anatomia de cada pessoa é diferente. E digo-vos já que é muito raro nós encontrarmos a anatomia tal e qual como vem descrita nos livros. Há sempre muitas variâncias, portanto, façam a vocês próprios, façam nos vossos colegas, brinquem com o ecógrafo, ganhem familiarização com o ecógrafo, está bem? Para além do estudo, para além de cursos, é muito importante a vossa tenacidade no sentido de procurar oportunidades de aprendizagem práticas, está bem? E isso, como veem, é fácil. Com 30 euros, vocês conseguem comprar um modelo destes, ou com uma ida ao talho e com uma sonda nasogástrica que já passou de validade lá no vosso serviço, vocês conseguem fazer um modelo para andarem a treinar a pulsão ecoguiada. Ricardo, Diogo, Renata, agora quem quiser responder. Quais vocês consideram que são as principais barreiras para se criar uma equipa deste género e as barreiras não só de criar, mas depois de conseguir implementá-la e pô-la a andar? Diogo. Isso para agora uma tricky question. Estamos todos a rir-nos, que é uma pergunta que eu rasteira. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. O Ricardo responde, vi que também vários colegas tinham perguntado sobre o estágio. Eu, neste momento, Santa Maria a Pediatria, ainda não estamos a aceitar estágio. Tá bem? A pós-graduação também nos pediu, nós gostávamos muito, mas para além de não ter casuística ainda suficiente para realmente dar um treino de qualidade, como eu disse, só tenho 2 horas por semana reservadas num sítio para colocar os cadetas, o resto é à cabeceira. Apesar de fazermos manutenção, não tenho equipa ainda dedicada permanente. É muito difícil fazer um estágio de qualidade que nós consideramos, e para além de que estamos também a treinar, eu estou neste momento a treinar mais uma enfermeira para ficar depois também autónomo. Gostaria de ter pelo menos 3, 4 enfermeiros assim, para poder já fazer alguma formação. Maiores barreiras. Maiores barreiras eu acho que são as instituições, para começar. Sendo assim sincero, são as próprias instituições que não conseguem ver isso. Veem custos. Montar uma equipa de acessos escolares ao início custa muito dinheiro para quem não tem praticamente nada. Né? Se começarmos a pedir tudo, como o Ricardo disse, os ecógrafos, os catéteres, fica tudo muito caro e as administrações não aceitam isso. Não conseguem ver que melhorar os cuidados dos doentes, que só isso deveria chegar, como houve uma colega também que escreveu aqui nos comentários, que só isso deveria chegar e eu concordo nisso plenamente. Falta estudar e depois falta a visão também do que é que eu acho que é o paradigma da enfermagem nos cuidados de saúde em Portugal. Eu tristemente acho que devíamos ter melhor posição, uma posição de maior decisão. Eu vou dar-vos um exemplo muito simples. As compras dos cadetas no meu hospital. Eu acabei por ser incluído como enfermeiro porque nós trabalhamos em parceria. Senão teria sido só a equipa médica a fazer as compras dos catéteres e nós não saberíamos de nada. E portanto, querendo ou não, em Portugal, a palavra do médico ainda tem muito mais poder que a palavra do enfermeiro. E, portanto, montar equipas de acessos escolares totalmente só por enfermeiros, eu acho que é um desafio em Portugal. A Renata fala muito isso, que devemos estar sozinhos, e eu concordo nisso plenamente com ela. Não é que devemos estar sozinhos. O que eu defendo é a autonomia Exato, a do autonomia, é isso, enfermeiro na equipa. Né? A gente não pode fazer tudo. A gente precisa da equipa multidisciplinar. Mas nós, dentro da equipa multidisciplinar, somos autônomos. Exato. O nosso trabalho, por si só, não depende de ninguém. É isso que eu defendo.
Não, claro. Vocês estão a ser muito politicamente corretos, os dois. Vamos lá ser reais. O desafio maior são as pessoas, são os outros profissionais que historicamente olham para nós de uma forma hierarquicamente diferente e os profissionais que pertencem à mesma categoria, mas que não podem ver ninguém a fazer alguma coisa diferente e evoluída, que se sentem melindrados. Se é que perceberam aquilo que eu quis dizer. Portanto, é sempre as pessoas, ou por inveja, ou por estarmos a mexer nas capelinhas de alguém. Nomeadamente o que eu falava há bocado, aquela dica que eu dei há bocado do ecógrafo, de brincar com o ecógrafo, já alunos meus me vieram dizer: ai, Ricardo, tu nem sabes, é que tipo, se eu toco no ecógrafo parece que é um sacrilégio. Portanto, vamos lá, é as pessoas, ok? E isto é ter uma carapaça bem grossa, aguentar e mostrar, liderar pelo exemplo. Realmente, a enfermagem, mais do que pivô, mais porque nós é que passamos o maior tempo com os doentes, nós é que conhecemos o médico que prescreve a medicação, mas quem percebe da medicação, os efeitos secundários, as características da medicação, qual é que é a melhor forma de administrar, somos nós. Quem depois retira o catéter no final, ok, alguns catéteres têm de ser removidos cirurgicamente, mas a maior parte dos catéteres são removidos pelos enfermeiros. E mesmo que seja removido cirurgicamente, quem é que depois faz o penso e que faz o controle do recobro daquele utente? É o enfermeiro. Portanto, nós estamos lá desde o início até ao fim. Portanto, para além de sermos o pivô que consegue falar com todos os outros profissionais, fazer a ligação para encontrar o melhor para o doente, uma espécie de nurse navigator, somos também quem consegue levar o navio a bom porto. Portanto, nós sim, como diz a Renata, temos um papel de liderança muito importante nestas equipas. Liderança essa que nem sempre vai estar explícita na hierarquia da equipa. Mas vocês não querem saber isso. O que interessa é sempre o doente. Eu não quero saber de luxo, eu quero saber de resultados. E o resultado maior é o doente ter o melhor cuidado possível. Ok? Para isso, é preciso encontrar os padrinhos e as madrinhas necessárias. Ou seja, como há bocado disse que a equipa é constituída por pessoas e as pessoas são muito importantes. Não, e disse também que não interessava só o currículo da pessoa, mas também a resiliência, mas ficou a faltar uma coisa: a importância da pessoa. Vai haver elementos que vão estar na vossa equipa, não porque são os que trabalham mais, quase nunca aparecem, mas o nome deles tem que lá estar. Vamos ser francos, é importante. Vivemos numa sociedade que tem uma história para trás, que tem uma hierarquia, que tem preconceitos, e ter as pessoas certas dentro da equipa, não por uma questão de conhecimento, não por uma questão de trabalho que vão desenvolver, mas sim porque elas representam, blindam-nos contra muita coisa, contra muitos ataques. É verdade. Obrigada, Ricardo. Sabia que não ias deixar passar, passar isto em branco. E só deixar-vos mais uma pergunta. A Renata já abordou isto um bocadinho, mas eu gostaria de saber quais vocês consideram que sejam os indicadores que melhor demonstram o impacto que estas equipas têm na qualidade e na segurança dos cuidados e, obviamente, acabam também por ser eles os que têm mais peso naquilo que depois são as decisões dos conselhos de administração. Eu posso começar. Eu tinha um indicador que gostava muito de ter trabalhado, um estudo que eu gostava muito de ter feito no departamento de pediatria que não consegui, que era, queria pegar antes da equipa de acesso vasculares, perceber o número de punções de periféricos curtos de referência anatómica, e desde que a equipa foi formada, se diminuiu o número de punções ou não. E acho que esse seria um indicador que poderia dar ao Conselho de Administração alguma, ou se as crianças não ter o número de catéteres que não durante o internamento. E acho que esse seria um indicador importante para o nosso Conselho de Administração. Mas não consegui porque existia um estudo muito tempo, um estudo muito grande, e não foi possível fazer esse estudo. Ainda. Para mim, eu costumo dizer que eu casei, antes de casar realmente com meu marido, eu casei 2 vezes. Casei com os PICs e casei com ECG intracavitário. É uma relação que eu tenho com essa nossa conquista do enfermeiro colocar um acesso venoso central estável, seguro, e de longa duração, que é o PIC, com a técnica de ECG intracavitário, que é uma técnica barata, econômica, não é? Ela é, seguríssima,
tanto para quem coloca o catéter quanto para o utente, que reduz custos interessantes com relação ao pedido do raio-x de tórax, principalmente se for o caso do doente ser acamado e a máquina ter de ir até ao internamento para fazer a confirmação. E é uma técnica que nós, enfermeiros, utilizamos muito mais do que os próprios médicos, porque é uma técnica que pode ser utilizada também com os acessos venosos centrais de inserção central, seja eles implantados ou não, e que é uma técnica ainda pouco difusa, uma técnica econômica, segura e pouco difusa. E eu ainda vou escrever sobre isso. Ricardo. Ora, eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Para mim, o indicador mais importante é o quê? Números de extravasões. Ora, eu trabalho desde 2007 no IPO de Lisboa e comecei a trabalhar na Hospital de Quimioterapia. Para mim, é impensável um utente fazer tratamentos vesicantes, irritantes, que se podem agregar às células e fazer uma ferida necrótica que nunca mais fecha. Assim que umas células morrem, que tentam renascer, multiplicar-se, voltam a morrer. É uma ferida que tem uma evolução de quase 6 meses, que pode comprometer a utilização de um membro para o resto da vida, que tem imensos custos para o hospital. Porquê? Porque estamos a picar veias periféricas com cateteres venosos periféricos curtos e a fazer figas para que corra tudo pelo melhor. Para quê? Para não infectar o doente com um cateter venoso central. Portanto, se há coisa que nos diz se estamos aí no bom caminho ou não, especialmente em oncologia, é o número de extravasões em cateter venoso periférico. Obrigada, Ricardo. Só fazer aqui uma pergunta que um colega colocou, é qual é a vossa ligação e sem colaboração nas unidades locais da PPCIRA? Eu Sim. penso O que o Diogo IPO, eles até referiu servem isso. como nossos aliados na construção de normas. E sempre que queremos introduzir algum dispositivo novo que tenha como função baixar a taxa de infecção, é a eles que recorremos para ajudar-nos a fundamentar a necessidade desse. Por exemplo, uma coisa que está parada, que a PPC teve um trabalho muito bom a tentar implementar, mas depois bateu na farmácia, porque como é uma coisa injetável, dependemos da farmácia, que é as seringas de soro fisiológico pré-cheias, para fazer o flush, que corremos muito menos riscos em termos de contaminação da seringa e acaba por nos facilitar o trabalho, é muito mais rápido. Só que aí também interfere com outras coisas. Outra coisa que tem tentado também a PPC, tentado dar uma ajuda, mas entretanto também ficou parado, foi as tampas de desinfecção passiva, para colocar nos conectores. Mas alguns produtos já conseguimos. As seringas pré-cheias também. Sim. Portanto, a BPCIRA é um excelente aliado para introduzir novos dispositivos ou novos produtos no hospital. É um excelente parceiro para nos dar dados de como é que está o status quo em termos de infecções de cateteres venosos centrais. E é também um bom aliado naquilo que são as construções das normas de enfermagem. Sim, a nossa BBC também colabora com a equipa de acessos vasculares dessa forma. Ainda não é uma colaboração assim muito grande, mas o que falámos da última vez era passar a colaborar. Por exemplo, querem fazer uma norma grande, ou seja, uma norma para o hospital inteiro de vários catéteres e querem a nossa colaboração e tudo o que é da parte da infecção dos catéteres e mesmo da manutenção que tem a ver com essa parte da infecção, a PPCIRA tem uma palavra e entra dentro da discussão tanto do material que for para adquirir, como dos testes que vamos fazer. Ora, estamos a aproximar do final do nosso webinar. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos 3 palestrantes. Não sei se têm mais alguma coisa que queiram partilhar connosco. Se tiverem, estão perfeitamente à vontade. Eu não ia forçar a publicidade, mas já que houve aqui alguém que escreveu aqui, eu vou dizer, a Renata e eu temos canais nas redes sociais a falar sobre acessos vasculares. Portanto, ver vídeos, ver coisas na internet, não substitui a leitura dos artigos, não substitui o estudo.
mas pode ser interessante do ponto de vista, por exemplo, este webinar. Há muitas coisas que eu e a Renata fazemos online que são semelhantes ao que nós tivemos aqui eu hoje a falar, ok? E muitas vezes, para aquele vosso colega que é mais mandrião em termos de estudo, às vezes facilita imenso. Ou até mesmo para um utente que quer perceber um bocadinho mais de acessos vasculares. Estão lá vídeos, tanto na Formava como na Via Venosa, sobre acessos vasculares, uns mais dedicados aos profissionais de saúde, outros mais dedicados à população leiga. Pronto, desculpem lá a publicidade. Está-se à vontade. Ora, então, mais uma vez agradecer-vos aos três, deixar aqui o repto a todos aqueles que estejam interessados nesta área, que procurem o conhecimento, que não desistam logo ao primeiro obstáculo, porque isto é um caminho tortuoso, é um caminho difícil, mas eu penso que a perspectiva futura, com muito trabalho e muito sacrifício, pode ser muito risonha, principalmente para as pessoas que estão nas nossas mãos e que necessitam dos nossos cuidados. Portanto, mais uma vez, o meu muito obrigado pela vossa disponibilidade e por partilharem 2 horinhas de uma sexta-feira à noite, uma noite de verão, a falar sobre equipas multidisciplinares de acessos vasculares. Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui até esta hora. Obrigada, Filomena. Obrigada, Filomena. Estamos a aproximar do final deste webinar e não podemos deixá-lo não posso deixá-lo de fazer sem deixar aqui uma palavra de sincero agradecimento a todos os que os tornaram possível. Obrigada a todos pela presença ativa, pelo interesse demonstrado, mas também pela partilha e reflexões que enriqueceram este debate. Penso que, em jeito de conclusão, estes momentos reforçam aquilo que são a importância do diálogo, da aprendizagem contínua, da construção conjunta de resposta aos desafios que esta temática nos levanta. Obrigada aos participantes, mas também aqui aos preletores e pela honestidade das respostas às questões levantadas. Dizer-vos só que teremos um próximo webinar no dia 2 de julho. Reforçar que é um webinar que está dentro de um ciclo de webinars dentro da área da investigação, portanto é o segundo webinar dentro deste ciclo que se denomina Investigação Hands-on, Conhecer, Usar e Criar. Este segundo webinar estará dedicado à área da investigação na pesquisa das bases de dados e também de como construir, de como fazer a leitura e a reflexão daquilo que possa ser um artigo científico. Obrigada a todos. Pedir-vos, antes de desligarem, que façam o preenchimento daquilo que é o nosso questionário de avaliação de satisfação também desta área. E uma boa noite a todos.